Fala galera, Toy aqui na área, diretamente do WCQ da Europa. A gente está aqui acompanhando o segundo top 8, né? Como os dois, ou todas essas pessoas que foram para o top 4 estão garantidos no Mundial, então eles gravaram os dois top 8, né? Que é como que fossem as duas finais para as vagas do Mundial. O primeiro foi aquele que a gente assistiu, uma Mirror de Mitsurugi Riser, e a segunda agora é entre o Lorenzo de Vanquisou, a gente já reagiu a um vídeo dele contra o Theodore de Sky Striker. O Theodore, ele também apareceu na live, né? Ele tava jogando contra um Ryzen Mitsurugi, ele ganhou tipo em 5 minutos. Foi o vídeo, inclusive, quem assistiu o outro vídeo sabe que eu comentei, que eu não trouxe o vídeo porque foi muito curto, mas aqui a gente tem uma nova oportunidade de ver o Theodore jogando, né? E aí eles estão barganhando aí a última vaga para o Mundial. Quem passou na outra chave já está garantido, né, no Mundial. Agora falta só saber quem é que vai ganhar desses dois aqui, né? Sem muita conversa, vamos direto aqui pro jogo. Vou botar aqui numa velocidade decente pra gente assistir esses caras jogando. Soquinho e vamos pra gameplay. Vamos ver quem vai começar. Quem começou foi o Lorenzo com o normal Summon Raising, que vem colado na mão em todas as mãos do Raising. Ativou o efeito para adicionar um Banco Soul, adicionou a Holy Soul. E é isso, tá pensando aí na próxima jogada que vai fazer. Theodore não tem nada, né? Provavelmente é aquela build de Sky Striker que não tem hand traps. Na verdade, não, a build dele tem hand traps, né? Inclusive foi esse o motivo dele ter ganho do Ryzen Mitsurugi no outro jogo. Ele tem feito a Holy Soul, revelando um Vanquish Soul para entrar especial. Eu não vi qual foi que ele revelou, mas ela tá aí. Lincoln fora o Raising para fazer o Rock the Vanquisher. E aí provavelmente ele precisa de um fogo na mão, né? E vai devolver o Raising pra mão para ativar o efeito da Holy Soul. O efeito da Holy Soul revelou um fogo e um Dark. É isso mesmo. Então ele revelou Mad Love para Holy Soul entrar especial. Quem entrou especial pelo efeito da Holy Soul foi a Jiao Long. E agora ele tá dando efeito dela, revelando dois fogos, o Dogoran e o Raising. Kaiju de fogo e o Raising para adicionar um Vanquish Soul pra mão. Ela também é um buscador, né? Quando você tem dois fogos na mão. Dois monstros de fogo. Vanquish Soul Jiao Long. E ela adicionou a Snow Devil direto, né? Já que ele não passou pela play de start, né? Com Mad Love. Ele teve que adicionar a Snow Devil aí pra ter mais follow. Setou Snow Devil, passou o turno pro Theodore. Ele tem Dogoran e o Mad Love na mão, né? De conhecimento público. Eu não sei quantas cartas ele tem na mão, provavelmente são 3. 4 cartas ele tem na mão, 2 de conhecimento público e 2 que a gente não sabe o que é. O Theodore começou com Pot of Desires, vai banir 10 cartas do topo do deck e sacar 2 cartas se o Lorenzo deixar. Ele tem 4 cartas na mão, Lorenzo. Deve dar Ashe aí, né? Eu acho o Desires uma carta extremamente forte e nociva em muitos decks, né? Ela pode simplesmente banir tudo que você precisa. Ele tomou Enchain ao pote, o efeito de Long, revelando 2 fogos para adicionar outro Vanquish Soul para mão. Então provavelmente ele vai dar draw aí nessa resolução, né? E tomou Window Anchor na Jiaolong. Ok, vai só negar o efeito e resolve o pote. Sacou 2 cartas. Resolução, não tomou nada. Então não tinha draw o Lorenzo. Achei que ele tinha dado esse efeito da Jiaolong para já buscar a carta antes do draw. Antes da chain, né, do draw. Mas foi por isso mesmo. O Theodore tá olhando aí as cartas que ele baniu. Pode ter banido 3 engage. Tá dando triple talents. Triple táticas trust. A falsa TTT. Vamos ver o que ele vai adicionar pra mão. Provavelmente uma engage, né? Se tiver ainda uma cópia no deck. Adicionou a cabra negra que ri. Ok. Esquisito, né? Tantas cartas pra ele adicionar. E ele adicionou logo ela. Ele tá com 5 cartas na mão, velho. Ativou a engage, então ele tinha uma engage na mão, por isso que ele não buscou. Por isso que ele deu 10 áreas assim, sem medo, né? Já tava com uma engage na mão.
A Engage adicionou a Widow Anchor e aí... Ah, sim, eu entendi. Ele deu a TT Trust porque ele não tinha 3 spells no Grave, né? Aí ele ativou só mesmo pra ir pras spells pro Grave. Pra ir as spells pro Grave. E aí, como a Engage... Quando tem 3 spells no Grave, a Engage dá uma draw depois de resolver seu efeito. Deu a draw aí dele. Vamos ver para qual play ele vai. Engage novamente. Ok. Ele tava com 2 engages na mão. Ou ele simplesmente deu uma draw de uma engage agora. E vai tomando engages, tá? Adicionou a Linkage. E vai dar mais uma draw. Então, até agora ele deu draw de 4 cartas, adicionou 2, né? Com a engage. Vai dar outra engage, será? Tá pensando vendo o que faz você tomar carta. É a cabra negra, né? Vai passar o turno desse jeito, não é possível, tá? Se ele sacou esse tanto de carta e passar o turno desse jeito, loucura. Mas ele tem a Linkage na mão, né? Então, ele ativou agora a Linkage. Vai fazer uma invocação especial e até o fim do turno só pode fazer invocação de Sky Striker do extra deck. Tá pensando aí no que vai fazer? Provavelmente é a 0 mesmo, né? Fez a Sky Strike Ace 0, efeito dela para adicionar uma spell Sky Striker. Resolveu, não tem nenhuma hand trap o Lorenzo. Ele adicionou a Engage do Brave, né? Foi do Brave mesmo? Deixa eu ver se foi a Engage. Foi, né? É óbvio. Adicionou Engage e tomou o efeito da Holy Soul na resolução. Revelando um fogo e um Dark. Para dar especial de um Banco Soul do deck. Tomou Ash. Ok, então o Theodore tem, né? Se o Lorenzo não tem Red Trap, o Theodore tem, mas era óbvio também. Tanto de carta que ele tá sacando. Tá dando efeito do Rock the Vanquisher. Aqui, né, o objetivo do Lorenzo é colocar um Raisin de frente para 0. Ele tentou fazer com o efeito da Holy Soul. E agora tá tentando usar o efeito do Rock the Vanquisher para colocar o Raisin aí. Aí ele tomou a Cabra Negra e aí vai resolver o efeito do Rock. Aliás, ele deu no Rock, né? É isso. Provavelmente foi no Rock mesmo. Não, o Rock resolveu. Então ele deu no Raisin. Então o Raisin resolveu sem efeito. Interessante. Theodore jogou um passo à frente, né, do Lorenzo. Ele poderia ter dado no Rock. Mas aí esse efeito do Rock resolveu de entrar em especial. Ele deu efeito no Raisin. O Raisin entrou. Tá aí no campo, mas não vai fazer nada. Tá ativando a terceira engage do turno, Theodore. Adicionou a Multi-Roll, né? Acho que é Multi-Roll o nome dessa carta. E deu mais uma draw. O deck tá diminuindo. Ativou o Sky Strike Multi-Roll. A reciclar, setou uma carta. Efeito da Multi-Roll na carta, setada. Era outro Pot of Desires. Ok, ele comprou um Desires com Desires. Além do Ia Multi-Roll por algum motivo. Parece que ele não está muito familiarizado com o uso dessa carta, né? Tem muitas cartas na mão ainda, inclusive uma Ray ali na mão dele. Ele tem muita play ainda para fazer. Ativando a Widow Anchor na Dialong, dando alvo na Dialong para negar. Ah, sim, entendi. Ele deu alvo na Dialong, mas a Dialong já foi negada pela Widow Anchor nesse turno. Aí ele tá mudando o alvo. Aí ele não pode dar alvo nela, né? Aí não é nem uma questão de dar alvo e não resolver. É uma questão de que ele não pode mesmo. Porque quando um monstro tá com efeito negado, você não pode negar ele de novo. Então, por exemplo, se tiver uma skill drain no campo negando esses efeitos de monstro, você não pode dar impermanence naquele monstro. E aí a Dialong já está com efeito negado, e aí ele não pode dar alvo nela. Ele deu alvo na Holy Soul. Tá pensando, né? Se vai dar alvo na Holy Soul, na verdade. Aí ele cometeu uma misplay, né? Ele queria Dialong. Misplay assim, né? Porque na cabeça dele ele precisava, ele queria pegar Dialong, não a Holy Soul. Como a Holy Soul foi negada só com a Ashe, né? Foi negada só a ativação do efeito, o efeito dela tá aí.
disponível. Pegou a Holisul mesmo pro campo dele. Tá vendo aí o que ele faz. Agora ele tem 1-0 na Holisul. Normal Summon Rose. Juntou os dois monstros aí em uma Zik. Efeito da Zik. No Rock the Vanquisher. Baniu ele aí. Até o fim da próxima fase de... Até o fim do próximo turno. Efeito da Rose. Tá aí no campo de novo. Juntou os dois monstros em uma Azalea. Efeito da Azalea vai dar na trap, né? E tomou a Snow Devil Enchain. Revelou 1-2. Nossa, revelou só dois monstros, né? Porque ele não conseguiu buscar. Ele tentou buscar com a Jiaolong, não conseguiu. Tentou buscar com a Holisul, não conseguiu. E aí tá dando especial do Mad Love da mão. Resolveu só dois efeitos, né? O primeiro é especial de um Vanquish Soul e o segundo dos monstros Vanquish Soul estão indo afetados. Aí resolveu o efeito do Mad Love adicionando a Start pra mão. Supondo que ele vai ter um próximo turno, né? Lincoln fora e fez uma... Esse nome dessa Sky Strike aí deu um branco, na verdade. Aí ele vai reciclar uma Engage, né? Não, reciclou uma Widowing. A Kagari, né? Meu Deus do céu. Às vezes foge as palavras assim, o nome das cartas. Reciclou a Widow Anchor, né? E vai começar a agressividade agora, né? Agora que ele vai começar a ir pra fase de batalha. Linkou fora a Kagari, temos Shizuko. Efeito da Multi-Roll. Vai reciclar uma spell, né? Ele só ativou uma. Reciclou a Linkage, a Widow Anchor. O Lorenzo está explicando ali que ele ativou só uma, né? Eu acho que ele só ativou uma, né? Mas aí aparentemente ele ativou duas. Eu não lembro muito bem não, mas eu acho que essas Widow Anchor foram antes. Aliás, a Linkage foi antes, né? A Widow Anchor... Não, a Widow Anchor foi depois. A segunda Widow Anchor, né? Enfim, a Linkage tá aí. Ele adicionou alguma coisa pra mão que eu não vi. Aparentemente ele deu End Phase, né? E aí resolveu o efeito da Shizuku. E adicionou pra mão alguma coisa, que eu não sei o que é. Se ele tiver dado End Phase, foi isso, né? Não entrou nem na fase de batalha. Estão resolvendo aí essa... Estão em dúvida, né? Eles devem estar revendo a live para ver como resolveu a multi-roll. Para tirar a dúvida mesmo. Passou o turno realmente, não entrou na fase de batalha. Lorenz deu a draw dele pro turno. E aí vai começar a jogar, deve começar com a start. Não começou com Dogoran, esqueci completamente desse Kaiju da mão dele. E foi isso, tirou a 0 do campo. Sem chance de ativar o efeito. Tá ativando a start. Start dando alvo no Mad Love para dar especial. Pra dar especial não, né? Pra adicionar pra mão. Inclusive, ele adicionou o Cesar Valles e tomou um draw em chain. E aí ele tá dando efeito do Mad Love em chain ao draw para devolver o monstro com menor defesa no campo pra mão. E aí ele devolveu o Kaiju de volta. Essa é uma play bem interessante, né? Que você recicla o Kaiju. Olhando o campo aí, pedi pra ver a mão dele, né? Quantas cartas tinha. Tinham 4 cartas, ele sacou o deck inteiro, né, amigo? Então, cartas é o que não falta na mão dele. Tá pensando aí no que faz o Lorenzo. Tem play aí, né? Tem uma Widow Anchor. Deu o efeito do Cesar Valles, devolvendo o Raising pra mão. Ele não deu a normal summon dele ainda, então faz sentido ele ter tirado o Raising pra usar como normal.
fez o Rock the Vanquish, deu efeito devolvendo o Razen. Aliás, ele devolveu a Holy Soul pra mão, né? Ele devolveu a Holy Soul pra mão. E aí, provavelmente ele tá faltando um terra na mão pra ativar o efeito do César Valles. Tá ativando... Não, não. Só olhou ali pro César Valles mesmo. Aparentemente o Theodore tava com uma dúvida aí sobre como esse César Valles veio pra mão, mas foi óbvio, né? Ele deu o alvo no Medlove e adicionou César Valles. E ele adiciona um que seja com um elemento diferente do que ele escolheu, né? Ativou o efeito do César Valles, dando alvo aí na carta setada, era uma Linkage. Ele revelou 3 tipos, uma terra, um fogo e um Dark, né? Pra destruir a Linkage. Eu achei que era uma Widow Ankle setada aí mesmo. Porque ele tirou, né? Ele jogou a Widow Ankle fora. Tá dando efeito da Holy Soul pra entrar. Aqui eu acho que é game, né? Pro Lorenzo. Holy Soul entrou aí agora. Entrou na fase de batalha. Bateu com César Valles na X1. Tomou aí a diferença, que foi em 1900. Bateu 2.400 com a Holy Soul. Aliás, com a Jiaolong. E tomou 200 da Holy Soul, ela só tem 200 de ataque. Dá pra ir pra main 2 com alguma coisa de rank 5, né? Mas provavelmente ele vai passar assim, o Lourenço. Perguntou quantas cartas ele tem na mão. Provavelmente aí, pela lógica, né, o Theodore baniu uma Engage, né? Porque ele ativou 2 e quando ele precisou reciclar, ele reciclou a do Grave mesmo. Passou o turno pro Theodore. E aí... Ah, o Rock the Vanquisher volta. Tinha até esquecido disso. Na end phase, né? Estão debatendo aí sobre se ele volta ou não, mas ele volta mesmo, né? E agora estão debatendo sobre o Mad Love. O Lorenzo mostrou ali a defesa do Dogoran, então tá explicando pro juiz que devolve com menor defesa. Acho que o Dogoran tem 200 de defesa só. E aí foi pros narradores, né? Significa que vão debater a regra lá. Ver o que vai acontecer. Provavelmente nada, né? O quê? Peraí. Voltou pro momento do jogo em que o César Valles não tá ali ainda. O Rock the Vanquisher tá. E aí o Medlove ali, né? Sendo que foi a carta que ele usou para fazer o Rock the Vanquisher. E é isso, né? Nossa, esses jogos estão tendo umas plays bem esquisitas, tá? Mas voltou aí. Deu efeito do Rock, devolveu a Holy Soul. Esse Rock não deveria estar aí, né? Ele foi feito pelo efeito da. Ele foi feito com o Mad Love. Então ele não deveria estar aí. Ele devolveu a Holy Soul pra mão. Tá dando efeito do César Valles devolvendo o Mad Love, que não deveria estar no campo. O que foi que esse juiz fez, cara? Esse juiz tá maluco, né? Efeito do César Valles. E aí destruiu a multiroll. Qual foi a lógica aqui? Por que o Mad Love não conseguiria devolver o Dogoran? Tinha alguma carta com a def menor do que o Dogoran aí? É possível, cara. O Dogoran tem 200 de defesa. Ou ele errou o efeito do Mad Love? Não dá pra entender não, tá? Depois eu vou voltar nesse vídeo. Eu não vou voltar agora, né? Óbvio. Mas depois eu vou voltar aí pra me ver o que foi que aconteceu pro efeito do Mad Love não ter resolvido. Ele só precisa revelar um Dark, se eu não me engano, pra resolver esse efeito. E o Dogoran, ele tem uma defesa minúscula. Aí bateu aí, né, na Shizuko. End phase e voltou o Rock the Vanquisher. Seguiram-se o jogo, né? Estão discutindo bastante.
Esquisito, tá? Bem esquisito. Theodore tem uma linkage, mas não pode usar. Não entendi nada dessa play. Eu devo estar esquecendo alguma coisa que fez sentido aí pra esse juiz ter voltado essa play ali e ainda ter voltado a play errada, porque o Rock não foi feito. Foi feito usando o Mad Love, né? Não tinha que estar um Mad Love ali no campo e um Rock. Pelo menos o Theodore concedeu, né? Aí foi o mais fair play mesmo, porque ele tinha cartas na mão que dava pra jogar, imagino eu. Mas ele concedeu aí. Foi bem esquisito esse final de jogo, esse final do primeiro jogo. 1-0 pro Lorenzo. E vamos ver aí o que, que vai acontecer. E o que mais acontece aí. Dessa vez o Theodore deve começar, se não for uma build voltada só para a segunda. Começou com a rota Reinforcement in the Army. Adicionou Array, tomou um Draw Knockbird. Aqui ele tá sentindo o que o cara sentiu contra ele ali no top 16. Draw dói muito no Sky Striker, a ponto dele não conseguir jogar. Normal Summon Ray, perfeito para fazer uma link. Deve fazer a 0. 0 no campo, não pode adicionar. Tá ativando a Triple Tactics falsa. Setou a The Black Gold Slouch, a cabra negra que ri. E vai passar o turno desse jeito. Nem precisa embaralhar, né? Não vai sacar nada. Setou outra carta e passou desse jeito. Pelo menos ele tem a interação da 0 de destruir. E também invocar a Rose e a Ray. E aí ele consegue construir uma play com o efeito da Ray no turno do Lorenzo. É isso que ele tem, tá? E provavelmente o Widow consertada. E agora ele vai dar extravagância e pode acontecer algo horrível agora. Que a gente já viu acontecer com Joshua. Sacou 2 cartas. Ele nem olhou o que ele nem olhou o que ele baniu, tá? Ele só sacou 2 cartas e disse, beleza, o que quer que aconteça, eu resolvo. E tomou um draw e Lockbird, também muito nocivo no Banco Souls. Vamos ver como ele vai construir play. No caso aqui, o Banco Souls consegue construir uma play pior, né, underdraw, do que o Sky Strike. Pelo menos ele tem o suporte das spells para ajudar ele. Dependendo da mão aí, ele não vai conseguir fazer nada. Deu normal summon Mad Love, sem efeito, né? Não pode buscar. Não tomou nada. Theodore está com uma cara ali de entediado. Não está nada contente com esse jogo. Ativando Start. Ok. Start resolveu. Resolveu não, né? Tá ativa. Agora sim ele tá olhando o extra deck dele. E sonhando que tenha um Rock. Ele nem olhou esse extra deck, né? Então se ele tava pensando em play com o Rock the Vanquisher, ele pode nem estar conseguindo fazer mais agora, mas já é tarde demais. Pediu pra explicar o efeito. Aí, não, o Theodore pegou pra ler, pediu pra explicar o efeito. O Lorenz mandou ele ler. E ele disse que tá em outra língua. Aí o juiz tá mostrando ali pro Theodore. Aparentemente foi isso, né? Dá pra deduzir por esse diálogo aí. Entra na fase de batalha, bateu na 0 com o Madlove. Madlove só tem 1200 de ataque. Tá dando efeito do Madlove pra tirar 500 de ataque def. E aí tá dando efeito do campo pra ele não ser destruído. Ok. Revelou um Dark. Será se o Lorenzo deu misplay nesse efeito do Mad Love no outro turno e acabou revelando cartas erradas pra não resolver? Ele foi pra main 2 e fez os Vanquish Soul Rocks em cima de um Dark, então todos os monstros do oponente estão perdendo 800 de ataque. Essa é a play dele underdraw, a única. Vai passar o turno desse jeito. Theodore deve dar efeito da 0 na endphase, né? Passou o turno, não deu efeito da 0, então vai resguardar ela para esse próximo turno aí.
É um turno bem fraco mesmo, né, do Lorenzo. Tá dando efeito da zero para trazer uma Rose e uma Ray e destruir uma carta. O campo destrói e protege ele uma vez, então ele está escolhendo o campo mesmo, para ele evitar essa proteção. Juntou os dois monstros. Tem uma Zik. Zik é feito. Dando alvo no Rocks. Aqui acabou, né? Acabou não, porque Sky Strike não dá o TK assim. Outra vez ele pediu para voltar a play, né? Aconteceu isso no jogo lá do Blue Eyes. Provavelmente ele vai dar aqui um Charm, né? Porque ele não tem nada no campo. E aí ele pediu para voltar a play. Aí olhou o Grave. Esse é o modus operandi de todo mundo que pede para voltar a play, né? Ah, eu esqueci alguma coisa. Aí olhou o Grave do cara. Aí pede para ele voltar. Foi exatamente isso, deu um Fualos. Isso aí é a segunda vez que acontece nesse torneio já, a gente vendo. Imagina quantas vezes não aconteceu antes. Não dá pro cara fazer o cara voltar a play. Ele não declarou o link, ele não precisa declarar, ele só precisa fazer. No início uma chain ali. Tá dando Shark Cannon no Medlove. Foi contar as spells ali, pra ver quantas ele tinha no Grave. Engage novamente. Ok. Ele deu Shark Cannon só pra ele ter 3 spells no Grave, né? Interessante. Essas linhas de plays que o cara é forçado a ativar algumas coisas só pra ter os efeitos, ter a quantidade certa de spell no Grave. E a Engage vai comprar uma. Vamos ver o que ele comprou. Lincoln fora, fez a Kagari feito. Dando alvo na Engage, tomou DD Crow. Ok, DD Crow na Engage, então já não vai mais continuar a play. Vai entrar na fase de batalha com a Kagari, com 3 spells no Grave. Main 2, Multi-Roll, você toma a carta. Tá olhando aí o extra deck dele pra ver o que vai fazer. Linkou a Kagari fora, fez a Shizuko. Declarou end phase, né, provavelmente. E adicionou uma engage. E aí o Lorenzo vai jogar agora. Turnos bem fracos de ambos os lados por causa dessas interações de hand traps. Agora o Lorenzo vai tentar jogar. Começou com o normal summon Mad Love. Ativou o efeito? Não ativou o efeito, né? Aparentemente. Então ele deve estar com o campo na mão. Aliás, deve estar com o campo na mão não. Deve estar com a trap na mão ou não usa. Ativou o efeito Mad Love, revelando um Dark. Tá, peraí. Ele deu o efeito do Mad Love, revelando um Dark para tirar 500 de ataque def dos monstros no campo. Tirou da Shizuka, aí ele deu o efeito de Long da mão. Quando um Banco Soul ativa seu efeito, ela pode entrar especial. Aí o Theodore pediu prioridade, aí deu o efeito da Black Gold Slout, dando alvo na Jiaolong, né, declarando o nome dela. E aí o Lorenzo foi pro Typhon, ativou o efeito e tomou o Widow Anchor no Typhon e vai tomar o controle dele. Ok, ligou o efeito e tomou o controle. A play que ele tinha era essa. End phase, voltou o Rocks, voltou o Typhon pra mão do Lorenzo e aí passou o turno. Na End phase ainda ativou o efeito da Multi-Roll e setou a Widow Anchor de volta. Draw pro turno. Theodore agora começou com a Engage. Tomou uma Ashe na Engage. Ok, coragem. Coragem da Ashe na Engage. Ele pode ter simplesmente 55 Engages para ativar em sequência. Lincoln fora pra Kagari. Kagari feito e tomou outro DD Crow em outra Engage. Ok, tá se acabando as Engages. Porém, né, não se acabou o turno do Theodore. Ele pode fazer ainda alguma coisa. Ele tem a Widow Anchor aí, provavelmente é o que ele vai ativar, só para conseguir entrar na fase de batalha em paz. Bateu com o Typhon no
no Vanquish Soul Rocks e bateu com a Kagari direto. Um jogo bem fraquinho dos dois lados, né? Com uma dificuldade imensa para dar dano. E duas engages já estão no Grave, banidas. Tá pensando aí no que faz? Vai juntar os dois monstros? Não, juntou só um. Fez a menininha verde aí, a Hayate. Também dois, né? E feito o multi-roll. Destruiu o Typhon. E passou o turno. Passou o turno desse jeito. Tem outro draw na mão dele. E uma Ashe, parece. Ativou a rota, o Lorenzo. Vai adicionar o Raising. E tomou o draw que estava na mão dele. Chain. Muitos draws. Dá pra fazer o Raising ainda na coluna ali da Hayate. Né? Provavelmente é o que ele vai fazer. Tá pensando aí nas plays dele ainda. Normal Summon Raising ali no meio da tela. Tá dando efeito dele. Pra ficar inafetado, né? Se eu não me engano, o efeito 1 do Raising. Tá pensando aí no que faz o Theodore. Deu Ogre no Raising, mas aí no caso ele quer ativar o efeito da Geolong, né? É isso. Ele deu o efeito do Medlove na outra vez pra fazer isso e agora deu de novo do Raising pra fazer isso. Aí o Raising sai, mas o que ele queria já foi feito. Que era invocar Geolong, entrou na fase de batalha, bateu. Tá no efeito da Hayate. Enviou uma Widow Anchor pro Grave. Efeito da Ray, como o Sky Strike deixou o campo, ela é de especial. Passou o turno, não passou o turno, a gente fez ele do efeito da Ray e fez a 0, e aí foi o suficiente pro Lorenzo quitar, porque aí ele ia construir muito recurso agora com essa 0 no campo. Os juízes em pé, né? Eu não sei porque os juízes da Europa ficam em pé. Deve ter algum motivo específico, né? Eles devem trabalhar muito sentado durante a semana, e aí no final de semana eles ficam em pé. Mas na América do Norte, né? Na América, eles ficam todos sentadinhos lá, nas cadeiras muito confortáveis, inclusive. Tá começando aí, o Lorenzo começou com a Holy Sul revelando alguma coisa que não deu pra ver, tava muito pra cima, né? Efeito a Holy Sul revelou um fogo e um Dark, um Dogoran e um Mad Love. Ele que deu pra ver. Tá muito pra cima ali, a câmera não tá mostrando muito bem. Trouxe Raising especial, Raising efeito, adicionou um monstro nível 6 ali, o 7 provavelmente. É o Heavy Bogger ou uma Holy Sul. Normal Summon Mad Love, efeito para adicionar uma Spell Trap Vanquish Souls. Deve adicionar o campo. Adicionou aí a Vanquish Soul Start. E startou. Usou o efeito dela como alvo no Mad Love, então vai trazer um monstro terra ou fogo. Provavelmente agora é a Jiaolong. Não deu para ver de novo, né? Tá bem escondido. Trocou o Heavy Bogger pelo Mad Love. E aí ele entrou e ativou o efeito de dar 1500 de dano. Ai, porque falta 50 segundos para acabar o jogo. End Phase, ele setou a Snow Devil. E aí, eu não tinha visto o tempo, né? Eu achei esquisito porque eu achei que ele ia dar draw. Agora que eu vi o tempo, e aí o Theodora vai perdendo tempo, né? Não tem o que fazer, não tem o que ele faz. Tá dando engage. Efeito Heavy Bogger para dar 1500 de dano. Tomou 3000 de dano. A engage adicionou a multi-roll. E aí não tem mais o que fazer, né? Acabou, ele tá com 5000 de vida só. Tá dando trust, só se for uma carta muito específica aqui. Espanador. Tá ativando o Espanador e vai tomar Snow Devil Chain. E aí Snow Devil vai dar o burn, vai dar especial de monstro. E vai destruir tudo. E é isso, Lorenzo. O Estado Mundial comemora muito, tá muito feliz. Eu vi a lore do Lorenzo, né? Parece que ele tá há 3 anos tentando ir pro Mundial e aí ele não tá conseguindo. Eu vi o pessoal comentando, né? Não sei se é exatamente isso.
E aí ele tava há 3 anos tentando, batendo na trave de ir pro Mundial. E aí, dessa vez, ele vai pro Mundial, né? Venceu aí o Theodore numa luta justa. Olha a cara de emocionado ali dele. Uma luta justíssima, muito bem jogada dos dois, né? Mostrando as deficiências dos decks no segundo duelo, mostrando a força deles também quando eles conseguem recursos. Dá pra ver aqui a alegria do Lorenzo em ir finalmente pro Mundial. É isso, agora a gente vai pro top 4. Top Cut agora já. Os últimos duelos, 2 duelos agora, no top 4 e a final. E a gente vai encerrar essa série aí do WCQ de Berlim, né? Muito boa essa série, inclusive. Muitos duelos interessantes, principalmente agora nesse Top Cut. E é isso, obrigado para quem assistiu até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa um comentáriozinho, deixa seu like e se inscreve no canal para assistir mais vídeos desse. A gente vai terminar essa série e aí a gente já vai engatar em outra série aqui que eu estou planejando, né? Agora, nesse próximo final de semana, não sei quando vocês vão estar assistindo, mas no final de semana do dia 16 vai ter um YCS. Então, durante essa semana a gente vai terminar esse WCQ e a gente vai para algumas partidas que eu separei aqui para vocês de uns decks bem interessantes. E aí depois a gente já engata nesse YCS. Não sei de onde é o YCS, não lembro muito bem o nome, mas eu acho que é no Canadá. E depois do YCS já é o Mundial e aí a gente vai conseguir acompanhar tudo isso ao mesmo tempo. Vai ser bem interessante. É isso, galera. Obrigado e tchau.